Eu nasci em São Pedro do Sul, numa terra, portanto, onde havia muita pobreza, muita miséria, muito desemprego. E o meu pai resolveu ir para o Barreiro à procura de trabalho. E depois mandou-nos ir para o Barreiro também, a minha mãe com os filhos. Nessa altura éramos 8, mas depois uma irmãzinha já morreu no Barreiro. Pronto, éramos 7 pessoas e só o meu pai a ganhar como operário na CUF. E nessa altura, portanto, havia muitas dificuldades, como é natural, não é? Como é lógico, uma família destas com um operário, portanto, desde pequenina comecei a sentir essa vida difícil. Mas mais tarde comecei a reparar na exploração, não é? Naquela vida daqueles operários ali na CUF. Havia muita luta sempre para que houvesse melhores salários e mais emprego, etc, etc. E depois chegou uma altura também, que eu andei na escola, fiz a 4ª classe, claro, e nada mais. Porque nem eu nem os meus irmãos, a minha irmã mais velha, mais nova que eu, é que já andou, não teve muito tempo, mas já estudou mais 1 ano ou 2. E o meu irmão só começou a estudar à noite, depois mais tarde também, um dos meus irmãos, na escola à noite. E então aí começo-me a perceber da repressão, porque havia um posto da GNR dentro da própria CUF. E a PIDE era ali que muitas vezes fazia os interrogatórios. Prendia as pessoas, interrogava-as ali. Mas não só isso. Comecei a ver a exploração, portanto, o problema do meu pai a trabalhar de turnos para ver se ganhava mais qualquer coisa, as dificuldades todas. E o meu irmão, muito novinho, enverdou por muito juvenil. E eu, claro, fui atrás dele, comecei a fazer coisas como ele, a espalhar a propaganda, a fazer pichagens nas paredes, pronto, e não me conformava de maneira nenhuma com a situação, com a vida de miséria, de exploração que havia. Portanto, lembro, por exemplo, muitas vezes, para espalhar os papéis, havia uma escavadeira que chamava o Campo da Escavadeira, ainda hoje existe, e nós enchíamos os bolsos cheios de papéis, daqueles fininhos, como o Avante clandestino, daqueles papéis muito fininhos, e subíamos a uma ponte e víamos, porque a GNR andava ali a palmilhar o Barreiro, de 2 em 2, passavam por todo o lado. Andavam a patrulhar no Barreiro. E nós víamos onde é que eles iam, se eles iam na ponta, quando víamos que eles já iam na ponta de lá, no fim da escavadeira, despejávamos os papéis, todos aquilo esvoaçava, e nessa altura eles já não podiam prender-nos, não é? Apanhar-nos, porque nós fugíamos, e era muito longe. E também não podiam apanhar os papéis todos, nem podiam apanhar papéis, porque aquilo eram milhares. E de manhã, quando os trabalhadores iam para a fábrica, a grande maioria, mas muito grande maioria, tinham de passar por ali. E, portanto, apanhavam papéis, pronto, incentivá-los à luta, etc. Depois eram as pichagens na parede, o que me lembro é, por exemplo, contra a guerra, isso mais tarde, contra a guerra colonial. Por exemplo, houve uma altura que eles quiseram reabrir o campo de Tarrafal, e diziam que iam para lá levar os jovens, e também fazíamos pichagens contra isso. E pronto, e muitas outras coisas, até que depois, mais tarde, passei ao partido, quer dizer, ao partido, isto é, nunca se sabe quando acaba portanto, o mundo juvenil e se passa ao partido. Mas mais tarde
E nessa altura comecei também a distribuir o Avante, ia à casa das pessoas levar o Avante, e, portanto, tinha encontros até atrás do cemitério, portanto, comecei então a fazer muitas outras coisas. Agora, depois mais tarde, o meu irmão é preso por ser do Muro Juvenil. Ora, o Muro Juvenil era legal, mas mesmo assim ele apanhou uma pena de ano e meio de prisão e aplicaram as medidas de segurança. E então ainda mais revoltada fiquei, a ver o meu irmão preso e não sei o quê. E comecei muito cedo a ir às prisões. Era presa para ver o meu irmão. Teve em Caxias, esteve no Aljube casou de lá, até que mais tarde, quando começo a fazer mais tarefas do partido, começo portanto, a arranjar fundos, a receber cotas de pessoas, etc, etc. Conheci o Domingos mais tarde. Ele esteve no Barreiro, mas houve uma vez até que nos vimos, mas não nos ligámos, porque era o seguinte, havia um encontro de futebol, que era Lisboa, juvenil, com o Barreiro juvenil. E, portanto, nessa altura estava o meu irmão, estavam todos, estava o Domingos, estavam muitos outros, não é? Rapazes e raparigas, e nessa altura mesmo. Mais tarde, só depois, mais tarde é que nos conhecemos, porque ele tinha a organização lá do Barreiro. Depois, mais tarde, eu decidi ir para a clandestinidade, e nessa altura calhou irmos fazer montar uma casa clandestina. Pronto, e foi assim que nós nos encontramos. Tínhamos que usar nomes falsos, não é? Eu fui Bem-vinda, fui Marilena, fui Marília, etc. E alugámos várias casas, depois umas vezes tínhamos que sair porque víamos coisas esquisitas à volta, outras vezes era porque tínhamos mesmo que mudar de sítio, e pronto, e foi assim a nossa vida, teve até à prisão. Mas, portanto, por exemplo, nós tínhamos que usar nomes falsos porque tínhamos que fazer os contratos. E é curioso, nós fomos julgados também depois no Montijo, depois das prisões, fomos julgados no Montijo, e o nosso senhorio do Montijo, foi onde eu fui presa, e ele fez o seguinte, foi ao julgamento, que foi como testemunha de acusação, pedido como testemunha de acusação, porque eu tinha-lhe queimado a casa, como ele diz, como dizia a PIDE. E ele, que é verdade, disse que nunca teve inquilinos como nós, que não éramos umas pessoas excepcionais, quer dizer, foi-nos defender. O que é que eu fazia? Escrevia à máquina, portanto tinha encontros com pessoas clandestinas, vim já depois de um partido, mesmo antes de estar na clandestinidade, tive encontros, por exemplo, com a Laura Serra no Arco Carvalhão, porque tínhamos que trocar uma senha, que era, por exemplo, levar um bocadinho de jornal, ela ter a parte que saía. Outras vezes era perguntar essa e outras pessoas com quem tive contactos clandestinos, e que era, por exemplo, dizer onde é que é a Avenida da Liberdade, e responder ao contrário, ou outra pessoa responder uma rua completamente diferente, que era a rua que nós podíamos saber que era mesmo aquilo que nós queríamos, para podermos entregar as coisas. Fiz muitas vezes ligação entre o secretariado do partido, estava em casa sozinha. Portanto, fui presa às 4h30 da madrugada, tocaram a campainha, eu fui ver a vigia, para vigia para o aninho, e vi homens, e às 4h30 da madrugada só podia ser a PIDE. O Domingos não estava, há uma semana fora, vinha nessa noite, chegava nessa noite, e então não pus sinal, não pude pôr sinal, estava presa, mas não abri a porta, e eu todas as noites levávamos
para a mesa de cabeceira um frasco com álcool, os papéis que era preciso queimar na hora, e uma caixa de fósforos. E uma panela. Nessa noite esqueci-me de pôr levar a panela. E então, o que é que eu tinha? O frasco de álcool, os papéis e os fósforos. Não fiz mais nada, não abri a porta e pus os papéis no chão, atei-lhe o álcool e dei-lhe um toque no fósforo, no quarto, num canto do quarto. Entretanto, eles arrombaram a porta com o pé de cabra. Entraram uma brigada da PIDE e GNRs com pistolas em punho direitos ao meu peito, ameaçaram-me de morte, vai morrer, quem é, não sei o quê, identifique-se, mãos ao ar, e eu, quanto mais eles diziam mãos ao ar, mais eu carregava com as mãos para baixo, e até que, e sempre com ameaças de morte, e depois não acreditaram que fosse eu que tivesse queimado os papéis, e começaram a gritar, quem é que queimou os papéis, vão à procura do gajo, onde é que terá o gajo, e tal. E então foram deve ter saltado para a janela, para a casa da vizinha. E então foram à janela ver, à varanda, e foram à casa da vizinha. E eu, aí, parece impossível, mas fiquei contente, muito contente, pensei, pronto, sou eu, sozinha, não está cá mais ninguém, e ele também não vai preso. E, portanto, para mim aquilo foi deu-me força, além do mais, deu-me mais força ainda. E não encontrar, portanto, eu até julgava que ele não ia ser preso, não é? E nesse caso ele foi preso na noite, embora não tivesse posto o sinal. E portanto, por isso é que ele sabia que eu tinha sido presa naquela noite, e ele, naquele dia, naquela madrugada, e eu só soube que ele tinha sido preso 2 meses e tal depois. Porque eu, quando cheguei isolada, não sabia que ele tinha... Portanto, e ele soube porque levaram-no para casa, não é? Depois assisti, portanto, fiquei ali o dia todo, da maneira tal e qual que eles me encontraram, a pensar que havia um sinal que pudesse eu pôr ali para ele, para o Domingos entrar, porque ele não entrava sem pôr um sinal, e assisti a eles embalarem os caixotes, arrancaram uma fotografia das mãos, e começaram a me roubar, roubaram tudo. Roubaram-me completamente tudo, só fiquei com a roupa que tinha vestida. Por acaso agarrei num casaco comprido, era abril, mas mesmo assim, vou vestir o casaco, pode ser que eles não me deem, se eles não me derem roupa, pelo menos tinha este casaco para o inverno, que era um casaco muito bom, um casaco de fazenda, comprido. E fiz bem, porque fez-me falta, tiraram-me tudo, fiquei sem... Tiraram-me tudo, completamente, nem lápis, nem papel, nem nada, nem relógio, nem nada. E depois, às 10 e tal da noite, levaram-me para Caxias, para Maria Cardoso. E entrei na Maria Cardoso, mas à hora do almoço, a minha vizinha do lado, portanto, arrombaram a porta e a porta caiu. Estava tudo escancarado, quer dizer, era tijolo e aquelas coisas todas no chão e a porta toda deitada abaixo. Portanto, a minha vizinha, eu cheguei à minha vizinha. A minha vizinha chegou lá e disse-me, deixe-me levar dar almoço à Dona Maria Helena. Eu queria lhe dar a comer. E eles disseram, ela não precisa de comer. Não, ela não precisa de comer. E pronto. E não almocei, não quis nada. Depois, às 10 e tal da noite, levaram-me então para a Maria Cardoso. Cheguei à Maria Cardoso, estava um inspetor, que me diz, está em sua casa, minha senhora, faz favor de entrar. Pode entrar, está em sua casa. Bom, entretanto aparecem 2 mulheres a dizerem que eram empregadas da limpeza, não tenho nada a ver com isto, minha senhora, mas a gente tem que ir revistar, mas isto levaram-me lá para um sítio. Temos que ir revistar porque é uma coisa que a gente tem que fazer, estamos no nosso ganha-pão, é o nosso emprego, pronto, a tentarem santinhas e depois a perguntar, coitadinha, onde é que foi presa, como é que, quer dizer, queriam conseguir saber aquilo que eu não quis dizer à polícia. Portanto, não me identifiquei, não disse nada.
E, entretanto, achei estranho, levaram-me para Caxias. Mandaram para Caxias. E eu aí, por acaso, achei estranho porque eu achava que não era normal, eu jogava aqui lá, logo ficar lá ali nas estruturas, não é? E então, levaram-me para Caxias, fui para uma sala onde tinham estado muitos operários do Alentejo. E havia um armário grande, que era uma sala grande no resto do chão. E então, sozinha, vi o tal armário e digo assim, como é que eu vou saber quanto tempo é que estou aqui até ir para a PIDE? Porque eu sabia que tinha que voltar para a PIDE. Eu tive 2 meses e tal, com isolamento total. Mas ali, esta coisa que fiz, que foi com a unha e marcando um dia no armário, com a unha, para saber quantos dias estava ali até ir à PIDE. Não era o isolamento todo, era até ir à PIDE. Depois continuei isolamento quando vi. E então, quando vejo, quer dizer, era uma autêntica tortura, porque cada vez que passava as carrinhas vinham trazer presos e levar presos. E cada vez que passava, era uma resto de chão, eu pelas grades via as carrinhas passar. E à medida que via as carrinhas, pensava assim, olha, pode ser que seja esta para mim. Deve ser. Porque a gente tem que ir, de modo que é uma tortura completamente. Quando é que vamos? E passa-se os dias e não vai. Pronto. E então, lá ia outra vez por ouvidos a ver se entrava para o corredor. Não era. Lá ia outra vez. Pronto, lá ficava. Até que chegou aos 17 dias. E aos 17 dias, eu via a carrinha passar e parecia-me Domingos. E deu-me um baque assim no coração e assim, ai, parece mesmo ele. Mas pensei, não é, não pode ser, ele não tem cabelo. Ele tinha muito cabelo naquela altura. Ele tinha mesmo muito cabelo. Pronto. E não tem cabelo, completamente careca, fiz confusão. Aquilo também era uma passagem assim muito rápida e tal. Por isso é que ele sabe que teve 16 dias, não conta o outro. Ele não conta o outro dia porque dormiu. É os 16 dias. 16 dias na tortura de sono. Porque quando me trouxeram para Caxias, foi porque eu tinha levado para a Maria Cardoso para ele. E ao fim de 17 dias, nessa carrinha, então é que me veio buscar. Deixaram-no a ele, que eu não sabia, não é? Como digo, ao fim de 2 meses e tal é que soube. E levaram-no. E continuei. E depois fui então, e então começou, fui logo para a tortura de sono. E apareceu-me o Tinoco, portanto, primeiro o interrogatório, veio uma máquina de escrever, o não sei o quê, fazer o auto. Com aquelas perguntas todas, quem conhece, quem não sei, quem vai a casa, o que é que fazia. E eu nada, nunca respondia. Até que chegou uma altura que depois de fazer isso, veio o Tinoco, não fala, não é? Então é assim. Aqui toda a gente fala. Vão para lá para fora dizer que não falaram, mas isso é uma balela. Aqui toda a gente fala, eu não sei daqui ninguém sem falar. E, portanto, aqui é assim, ou fala, das duas uma. Se não fala, se fala muito bem, se não fala, daqui só sai para a morgue ou para o Júlio de Matos. Portanto, não vai para o outro lado, é morgue ou Júlio de Matos. Pronto, já tinha ameaçado poucas coisas de morte e continuava a ameaçar. Não sai daqui que se convida. E mais, e enquanto aqui estiver, não vai à casa de banho. Tem que fazer as suas necessidades no chão e elas vão ser limpas com a sua própria roupa. Eu sinceramente não acreditei. Achava que era... Não passava para a cabeça que isso fosse assim. E pronto, eu fiquei na tortura de sono. De modo que, quando eu tive a primeira vez a vontade de ir urinar, disse, eu quero ir à casa de banho, tenho que ir à casa de banho. E diz a PIDE, eu tenho a vergonha de ser mulher, quero ir à casa de banho, já viu, o inspetor Tinoco já não lhe disse que não vai daqui, não vai à casa de banho. Faça as suas necessidades no chão, não tenha vergonha, porque não vai à casa de banho que não quer. Fale que já pode ir à casa de banho. E ela é que tinha vergonha de ser mulher. E pronto, e não. E então eu comecei a aguentar, fiquei com um problema na bexiga, que ainda hoje estou a pensar nisso. De modo que a tentar aguentar, e quando já não conseguia aguentar mais, baixei-me. Quando ia começar a fazer, abre-se a porta e então
montes de pitos para fora dentro. E eu levantei-me, já não fiz. De modo que, conclusão, comecei-me a urinar pelos corredores, por tudo o que era sítio. E fiquei assim durante muito tempo. Mas depois, eles continuaram com os interrogatórios, fala ou não fala, não sei o que, tal, a tentar que eu falasse. Como eu não recusava-me sempre, eles voltaram a tudo. Eu acabei por ter que fazer as necessidades no chão. E depois, o que é que eles queriam? Obrigaram-me a levar a roupa toda cheia de porcaria para a casa de mãe. E até vomitado, porque eu deixei de comer, tinha aqueles arrancos de coisa. E queriam que eu levasse aquilo para a casa de mãe. Eu disse, olha, podem-me fazer o que quiserem. Há uma coisa que eu digo, eu não digo nada à polícia. Mas não é só não dizer nada à polícia. Eu não vou levar nada disto para a casa de banho. Se quiserem que eu vá à casa de banho, eu vou à casa de banho. Se não vou à casa de banho, também não sou eu que levo essas roupas. Portanto, e então eram eles que arrastavam aquilo. E depois eu comecei a ter alucinações. O que é que foi as alucinações? Eu tinha visto, isso eu tinha visto, num pé de uma mesa, porque estava em frente da mesa, estava a Pi do outro lado, porque às vezes estavam dois, um homem e uma mulher, e estava eu do outro. Assim como estamos. E às tantas, eles não saíam dali, e eu continuava ali, e começo a ver um nó da mesa, pé da mesa, um nozinho de madeira. Não é que esse nó começou-se a transformar num grande aranhiço, uma coisa enorme. E começo, e isso eu não me esqueço, é verdade. A gente não perde, é assim. E então às tantas eu fiz assim, quando vi o nó, quando vi o aranhiço grande, fiz assim, sei que fiz assim, mas imediatamente caí, porque ela disse assim, o que é que foi? Perceberam? O que é que foi? E eu fiz que não era nada comigo. Não, deixei passar. E então começo a ouvir gritos, gritos alucinantes, que eu não sabia se era gente a ser torturada, se era uma coisa, se era uma gravação ou qualquer coisa, não é? As paredes a mexer, sei lá, era alucinações que nunca mais acabava. Os gritos, ouvi crianças a gritar, e portanto isso mexia um bocado. Mas pronto, mas aguentava-me sempre, até que eles continuavam a vir com o papel, e depois às tantas dizemos assim, assina ou não assina? Não precisa de escrever, basta assinar. Não precisa dizer nada, só basta assinar. E eu, nada. Acabava-se um interrogatório, quando vinha o outro era a mesma coisa. Não tem nada a dizer à polícia. E depois disso tudo, de espancamentos, aquilo tudo, e eles foram tirando a roupa, e eu fiquei em cuecas e combinação. E eu mesmo assim já fiquei completamente coisa. E às tantas, ao fim daqueles dias todos e noites, eles dizem assim, vistam? Porque eu levei o casaco. Não sei, levei o casaco. E eles disseram, levem-na para Caxias, que maluca já ela está, levem-na para Caxias. Mas porquê é que ele me manda para Caxias? Porque nessa noite, na última noite que lá estive, naquele período, aparece, quando a que tinha estado na véspera, vem de manhã substituir o que teve de noite, porque eles eram revezados de 4 em 4 horas, e a presa estava sempre, não é? E então aparece o Tinoco à noite, de manhã, e à noite, e diz, e de manhã, assim, e diz, diga-me uma coisa, meu inspetor, aparece o Tinoco, e aparece uma outra, que tinha estado na véspera, a tal que disse que tinha vergonha de ser mulher. E ela disse, meu inspetor, ainda cá está, então ainda não falou. Ainda não falou. Não pode ser. Inspetor, porquê que não chama a Leninha? Chama a Leninha, que ela fala de certeza. E eu fiquei a pensar, quem será aquela Leninha? E então, depois, ao fim desse dia, foi quando eles dizem, levem-na para Caxias, maluca já lá está. Mas depois o Tinoco disse-me, é assim, agora ficou em cuecas, mas depois, quando voltar, vai ficar completamente nua. Fixe isto. Vai acontecer. Pense bem
que é que quer fazer? E pronto, mandaram para Caxias, vá, espetem com ela contra uma parede, assim uma série de canalhices. Bem, mas nesse período era darem-me, quando eu estava na tortura de sono, davam-me uma carta que diziam que tinha escrito por ele, por Domingos, que tinha sido escrito por ele, com a letra falsificada, claro, ou não, que eu não estava em condições também de ver, a dizer-me para eu trair, pronto, para falar, que não sei o quê, tal, para pensarmos na nossa vida e não sei quanto, tal. E pelos vistos depois soube mais tarde que fizeram mesmo a ele. E portanto, ligou-se a um canalha, a um desertor. Já pensou onde é que se meteu? Um homem que, sei lá, olha, diziam pior, coitado. E depois apareceu também naquele dia, apareceu também que estava em tortura. Tentaram que eu engolisse, que não era água, eram umas coisas que eles punham na água. Eu achava que aquilo era droga. E eu estou convencida que foi, que queriam-me enfiar aquilo para a boca abaixo, eu tentava cuspir, nunca quis engolir aquilo. E então, uma vez, depois eu deixei de comer, e eles diziam-me que iam meter uma sonda para comer. Bom, depois, mais tarde, então foi quando eles disseram que ia para Caxias, e depois fui-me voltar. E lá fui para Caxias. E quando fui para Caxias já ia muito... Mas quando fui para Caxias, ia na carrinha e vejo a minha mãe. E vesti o casaco, porque se não vestisse o casaco ia em cuecas. E então, da carrinha para fora eu via a minha mãe, mas a minha mãe não me via a minha. Vinha a minha mãe a sair de lá. Portanto, a minha mãe deve ter ido à minha procura, tentar ver-me. E eles várias vezes disseram, não quero ver a família, não vai ter não sei o que e tal. Portanto, enquanto não falar, aquelas coisas todas, aquelas ameaças todas que foi durante o tempo todo assim. De modo que depois cheguei à cela, lá a Caxias, já estava lá já um dia ou dois, e eu acho que foi no mesmo dia, até no dia seguinte, atiram-me lá, abriram o cacifre, atiram lá para dentro, abriram a porta, atiram lá para dentro um embrulho grande com aquele papel de mata-borrão. Eu desembrulhei aquilo, fui ver o que era a roupa toda suja. Porque, entretanto, apareceu-me também a menstruação. Quando lá estava, e eu vou voltar um bocadinho atrás, e o Tinoco, na altura que me aparece a menstruação, eles aperceberam-se, claro, como é evidente, eu não tinha nada para me limpar, não tinha nada para me proteger, e o Tinoco diz-me assim, o Abrantes, era sempre o Abrantes está muito preocupado que lhe apareça a menstruação e não tenha pensos higiênicos, mas tem, não tem? Eles a saber que eu estava... Portanto, tudo provocações. E então, portanto, aparece uma roupa toda suja e eu tentei lavar aquela roupa, que era um pullover, uma camisa, saia, aquelas coisas todas. Tentei lavar aquilo tudo com aquilo que pude, com sabão e no lavatório, e estendi nos beliches, estava ali uma série de beliches, para ver se tinha roupa depois, quando fosse outra vez, que eles disseram que eu depois ia, e lá eu acreditei que depois ia mesmo, não é? Bom, e então, há uma altura que eu ouço bater na parede, já estava ali há uns dias, bater na parede e ouvi, eu sabia que se batia na parede, sabia na clandestinidade, se batia na parede, e que uma pancada correspondia a uma letra, não sabia mais nada, e comecei a pensar como é que vai ser, como é que é, e então comecei a perceber e comecei a ouvir coisas que eles diziam. O que é que eu decifrei do que eles diziam uns com os outros? Eram então estudantes universitários que estavam a bater com uma outra sala de estudantes, também universitários, tinha havido muitas prisões de estudantes. E então começo a ouvir, e então o que é que eu ouvi? Tens um selo que vendas a um camarada nosso? E eu pensei assim, mas isto só pode ser uma senha, para uns para o outro. Como é que eles vendem selos aqui? E nessa altura comecei a pensar como é que vou bater. Pronto, depois comecei a perceber como eles faziam. E então comecei eu a fazer isto. Bom, perdão. É chamar. E tanto fiz isto que eles perceberam que havia uma pessoa que perguntaram: quem és tu? Quem és tu? Eu disse quem era.
onde é que foste presa? E eu disse, onde é que fui? Eu disse o nome, pronto, disse quem era. Depois, onde é que foste presa? Eu disse, onde é que foi? Montijo. Já foste à polícia? Disse que sim. Foste torturada? Eu disse que sim. Falaste? Era sempre. Sim. Falaste? E eu disse, não. E eles disseram, amiga, coragem hoje e abraço amanhã. Nunca mais me esqueci. Coragem hoje e abraço amanhã. Aquilo dá uma certa força, não é? Pronto, e depois fui levada no dia seguinte ou assim outra vez para a PIDE, já não entrei em contato com eles, porque depois dali ainda voltei àquela cela, mas depois fui para outra. Então volto outra vez à polícia e é quando eles dizem, aparece o Tinoco e mais 2 mulheres, que uma delas era a Madalena, nunca ouvi falar da Madalena, a Madalena, que era a Leninha, tal Leninha que a outra te sugeriu. E então o Tinoco disse, bom, vamos começar por aqui, fala ou não fala? Veio o tal outra vez com a máquina de escrever e tal, fizeram as perguntas e depois, pronto, não quero falar, não é? Pronto. E depois disse, volta-se para a Madalena assim, pode começar, agora vai começar o espetáculo. Portanto, agora é que vai começar o espetáculo, porque não foi acabado o outro espetáculo antes. E então é quando ele diz, agora vai ficar mesmo nua, como ele prometi. E ele vai-se embora e fica a Madalena e a outra. Bom, e começa então, ela fala ou não fala, eu continuava a não falar, não digo nada à polícia e tal, porque era só o que eu dizia. Se eu dizia era, matem-me, façam o que quiserem, que não, para mim é igual. Eu não tenho nada a dizer à polícia. E começa a Madalena então, a outra agarrava-me, a outra despia-me. E então cada peça que tirava começava, fala ou não fala? E depois levava muito tempo a dizer, fala sua puta, não fala, tens que falar. E eu estava tão mal, já tinha tido aquelas coisas todas, e espancamentos, e então começo de tal maneira, e é quando eu começo a rir à gargalhada. Não me perguntem porquê. Começo a rir à gargalhada, ela diz assim, não te rias, sua puta, tens que falar. E pum, olha, era murros, pontapés nas canelas das pernas, murros na cara, com toda a força. A minha irmã mais velha, ainda agora, ela ainda é viva, de vez em quando diz-me assim, só nunca me esqueço, quando te fui ver a primeira vez estavas toda negra. E eu já tinha deixado passar o tempo das nossas ligas desaparecerem mais. De modo que, então, muito pontapé e fatada eu levei, e ela sempre a despir-me e não sei quantos. Até que há uma altura, quando eu fico completamente nua, sem roupa, tento encobrir-me com a mesa. Não, vejo, abre-se a porta e entram um monte de pides para aí dentro. Aquilo foi já de propósito. E quando começam a entrar os pides, eu começo a contá-los. Não, eu primeiro entrei, escondi-me atrás da mesa, mas a mesa não me escondia muito, porque a mesa é mais pequena. E quando eu me tento esconder com a mesa, ela, o que é que faz? Agarra, empurra-me com todo o coisa, eu de cabeça baixa. Eu aí parece que foi dos dias piores da minha vida, parece. Eu tive piores ainda, mas foi dos dias piores da minha vida, porque comecei a ficar com a cabeça baixa, não sabia onde é que me havia de meter, a pessoa me enterrar-me por abaixo, e então encobri-me na mesa, pensava eu que me ia encobrir. E então é quando ela me empurra para o meio deles. E nessa altura eu lembrei-me de um livro que tinha acabado de ler há pouco tempo, na clandestinidade, que era O Arco-Íris, da Wanda Vassilevska, nunca mais me esqueci. E lembrei-me daquela mulher, uma das coisas do livro. E então levanto a cabeça e começo aos gritos, já não esqueci-me de tudo. Começo, 1, 2, 3, 4, 5, mas aos berros mesmo. Até que cheguei ao 10º, era o Tinoco, mas vinham mais atrás. Eu disse, 10 monstros, vocês não são homens sem nada, são uns monstros, mas um dia o povo há de se vingar. Foi o que me saiu naquela altura. Gritei. Depois, entretanto, eles depois foram-se embora, fiquei outra vez com elas, e entra
E entretanto ela continua outra vez a espancar-me outra vez, não sei quantos, e eu disse, fala ou não fala, não sei o que, tens que falar, não sei. Estou revoltada de não falar, e às tantas dizia assim, vamos ter que ir embora que esta merda não fala. Mas eu espatifava-a toda, mas não sei quantos. E entretanto, nessa altura que ela está a dizer isto, aparece entre dois PIDs, com uma máquina de filmar. Filmar ou uma máquina fotográfica, eu acho que é fotográfica, que era fotográfica, máquina fotográfica. E diz o fotógrafo que era um PID, que o outro era o escrivão, o que vinha fazer os autos, costumava ir fazer os autos. E então, diz elas, e ela disse, então, mas nós vínhamos para fotografar nua, e ela já está vestida, portanto, elas vestiram-me, e ela já está vestida. Porquê? Porque é que uma merda destas, e não acrescento mais, porque não vale a pena, são coisas tão nojentas, tão ordinárias, que até tenho vergonha de as dizer. Ainda hoje, não quer dizer que não tivesse já dito, mas ainda hoje me choca. E então, elas, mas vamos embora, não sei quanto, vamos embora, e ficaram eles. E eles disseram, bom, vamos ter que a fotografar mesmo assim. E elas continuaram a dizer, uma merda destas, não sei. Bom. Entretanto, mandou-me sentar numa cadeira ao pé de uma parede, e o fotógrafo, o gajo com a máquina fotográfica, põe-se encostado à parede, voltado para mim, é um bocado longe da parede, estou eu voltada para a parede, para o lado da parede. Está um com a máquina fotográfica, está outro ao lado. Um dá murros no queixo para levantar o queixo. Fico toda negra. Murros no queixo. E o outro batia-me com o flash nos olhos. Isto foi, eu não sei se foi horas, o que é que foi. Sei que foi montes de vezes os flashes nos olhos, os murros no queixo, depois eu caía para o chão, depois agarrava-me para os sovacos, sentava-me na cadeira e depois vinha outra vez os murros e o flash, depois eu caía outra vez e depois eles levantavam outra vez para os sovacos e assim foi, sempre aos pontapés e aos murros na cara, no queixo e tudo isso. Isto além de quando estávamos as dois, era um homem e uma mulher, e as conversas vergonhosas, mas que eram nojentas, precisamente como é que aquele homem e aquela mulher, que não tinha nada a ver com os dois PIDs, homem e mulher, e que com aquelas conversas tão ordinárias, tudo para me chocar, e realmente dava resultado, não era o resultado que eles queriam, não é? E às tantas eu começo a gritar, depois aparece-me outra vez, quando estava isso o flash e não sei o quê, depois de montes de tempo estar assim, e andar ali para o chão à arboleta, aparecem outra vez uma série de PIDs, e vem um com o papel na mão e começa, assina ou não assina, fala ou não fala. E então eu começo, não, canalhas, matem-me, acabem comigo, mas eu não vou dizer nada à polícia, bandidos, e comecei assim, mesmo assim aos berros, não, e quando continuei no não, e comecei a ficar com falta de ar, e vieram eles a bater-me na cara e não sei o que e tal, depois caí para o chão outra vez, e não vale a pena dizer mais nada, porque depois isto depois continua depois até que me vestiram, porque aí nessa altura puseram-me vestido com a roupa que eu tinha lavada, que era a roupa que já trazia vestida. Bom, depois há montes de coisas misturadas com isto. Eu fiquei à volta, eu costumo dizer, digo sempre ano e meio, mas não foi ano e meio só, porque tive 2 prisões, mas foi ano e meio, mais 2 meses e tal, e mais o tempo da condenação da casa, dos contratos da luz e da água. Sim. Aquela coisa. Aí foram 10 dias. Depois eles fizeram como jurídico e foi à volta de 2 anos. Cerca de 2 anos. Era depois as guardas prisionais, porque havia guardas prisionais e havia guardas prisionais. Havia guardas prisionais que eram mesmo PIDs. Juntava, era mesmo, uma que lá estava, que era uma Suzete, fazia papel de PID.
abre o cacifo, eu sozinha, metem uma carta e dizem, está aqui carta, não quero uma carta da família, não digo mais, carta da família. Sim, mas na Maria Cardoso também não foi só isso, pronto, mais outras coisas, as provocações eram mais que muitas, mas isto eu digo é de depois mesmo, e então eu pensava, não deve ser para mim, até julgava que ninguém, houve uma altura que eu não sabia que a minha família sabia, eu só soube que a minha família me sabia, me procurava naquela altura que via a minha mãe, não é? Aí achei que deviam saber. E então, essa, meti-me as cartas e não sei quantos. E houve uma altura que ela insistiu tanto que eu disse, será? E tentei encaminhar-me, ela disse, não é para si, é para as pessoas que vão à PIDE e vão dizer as coisas. Mas vá à PIDE, que depois já tem as cartas, já tem visitas, já tem tudo. Os espancamentos, a pessoa aguenta, tem que aguentar. E quer dizer, e uma pessoa tem que mostrar a eles que a nossa convicção pronto, é muito mais forte do que tudo o que eles façam. E não é por acaso que eu gritava, matem-me. Aliás, eu digo o seguinte, eu nunca pensei em sair dali com vida. Nunca me passou para a cabeça. Sempre pensei que não ia sair dali com vida. Sempre pensei, porque realmente foram tantos espancamentos, tantas coisas, não sei, que eu achei, e as ameaças, a toda a hora, que eu achava que não, portanto, e ele quando ele dizia, maluca já lá está, eu não estava maluca, mas estava com muitos, não, a vir para o caminho, a dizer assim, bem feita, canalhas, eu vi a minha mãe, bem feita, ao fim de ter aquele tempo todo lá, da tortura de sono e não sei o quê, e aqueles espancamentos, e andar ali para o chão, e não sei quantos, e continua, eu dizer, não sei o que é uma pessoa que não está boa, não é? E depois ver um incêndio numa barraca lá em frente, e eu ria. E depois urinava-me para os corredores. Aquilo que os outros fizeram comigo, Coragem hoje e Braço amanhã, que daí saiu a peça de teatro, quando depois era eu que ajudava os outros, cantava à janela. Tive um mês sem visitas e li uma carta do meu irmão, para o Domingos, a fazer que era o cunhado, a dizer, já não vejo ação há um mês, agora domingo vou ver ação, dizia ele, domingo vou ver ação, porque já tenho saudades dela, já não a vejo há um mês. Foi o tal mês que eu tive sem visitas. E é engraçado ter aquilo escrito, sem visitas. E tive sem recreio também. Uma vez que foi porque estava a cantar à janela, acusaram-me que estava a cantar à janela, ia sempre ao diretor, quando ele dizia que toda a gente falava, eu nunca acreditava nisso, como é evidente, embora se tivesse sabido de situações de pessoas que falavam. Mas no meu caso, não sei se nos outros também está assim, eu vi, foi o meu processo, na Torre do Tombo, tem uma coisa que é assim, que está lá vários interrogatórios, vários como é que eles dizem, vários autos. Foi-lhe perguntado, tal, das perguntas e tudo. Isto, recusou-se a responder. Dizia as estruturas. Depois, noutra coisa, foi-lhe perguntado, não sei, estão lá em meio uma série deles de autos, todos, recusou-se a responder. Na cadeia, também depois há os castigos, por tudo e por nada. A gente não pode falar à janela, não pode falar uns com os outros. Por exemplo, de comida. O Domingos come muito depressa. É engraçado. O Domingos come muito depressa. Eu não, eu sou muito lenta a comer. Mas eu também tenho razões para comer devagar, mas não para comer depressa. Porquê? Porque aquilo era um corredor, eles iam distribuir e comer pastelas. As celas, tal. Quando chegavam ao fim da cela, voltavam para levantar. Depois levantavam no outro e depois iam levantar outra vez. Eu, quando fui a primeira vez ao recreio, as primeiras vezes, eu sentava-me no chão, isto era o que elas diziam, sentava-me no chão, não falava com ninguém, não, e então elas diziam assim, ela só fala na caixa de fósforos, era o sinal que eu devia de ir pôr e não pus, e como não pus, a minha cabeça era, ele não foi preso porque não sei quê.
Mas a verdade é que, nessa altura, foi quando eu soube que ele tinha, que não, mas eu batalhava com a caça de fósforos. Portanto, por exemplo, elas brincavam, jogavam, eu lembro-me da Rita de Epinê, por exemplo, a jogar também ao recreio, não sei quantos, e eu nada, ali sossegada, quer dizer, não estava bem. Depois, mais tarde, lá comecei com ela, comecei a fazer essas coisas todas e tudo isso. Mas foi durante muito tempo. Uma vez, estava eu, como disse há bocado, já disse há bocado, não tenho certeza, estava na visita e só porque a minha mãe me perguntou se eu estava melhor, cortaram uma visita. Mas não era só isso, cortavam a visita toda a hora, por isto e por aquilo, ou porque cantou à janela, ou porque não cantou. Muitas vezes, houve uma vez que fui acusada de não sei quantos, e por acaso nessa altura acabaram por não me dar o castigo, porque eu fui ao diretor e disse, vocês são os bandidos. Mesmo ao diretor, que era eu chamava-lhe tudo. Não, eu não poupava, nesse aspecto não poupava. E eles trataram muito mal, mas eu também não conseguia falar com eles. Vocês são os bandidos. O quê? Precisa de cozer meias para casa. Cozer meias. Quer dizer, mas isso tudo por provocação. Porque e quando ele deu castigo, eu, às vezes dizia assim, 3 meses sem visita, 3, depois 2 meses, mês e meio, eu continuava, bandidos, isso é uma injustiça, eu não fiz nada, não sei quantos, não tenho nada, mesmo que fizesse, eu tenho o meu direito, não sei o quê. Então o gajo, e depois baixou para o mês, um mês sem visita, mesmo assim já era muito, ter recreio e tudo isso. E depois, claro, as pessoas batiam à janela, também conseguia bater na parede, fazíamos também isso, cantávamos canções revolucionárias, chamava-se Catarina do Zeca Afonso, era sempre, as coisas, por exemplo, aquelas coisas do Lopes Graça e não sei o quê, o acordai e não sei o quê. Pronto, e havia uma moça que estava ao meu lado, que era estudante, e hoje por acaso era arquiteta, era estudante, e ela entrou em contacto, começou a cantar à janela, e nunca mais me esqueço que ela cantava: o meu coletinho aos ramos, mandei-o bordar ao Porto, Deus queira que venha lindo, venha o bordadinho até gosto, a meu gosto. E então, lembro-me bem desta coisinha. E nós cantávamos canções revolucionárias, pois ela também cantava coisas. Depois um dia, ela faltou, todos os dias ela aparecia à janela a cantar. Ela é que às vezes nos chamava. E a gente ia responder e cantávamos quantas canções revolucionárias. E um dia demos por falta dela. Quando pronto, depois não respondeu, chamava, não respondeu, pensei assim, mudou de cela, não sei quanto. Houve um dia que começa ela, amigas, não sei o que e tal, tinha-me levado para o segredo, porque tinha estado a falar connosco, tinha estado a cantar, para o segredo, apoio água, naquele tal segredo, o domingo esteve. Estive lá assim, teve lá um dia, mas foi aquele dia que a gente deu por falta dela. Portanto, era por tudo e por nada, que a gente não podia. O médico, estou um bocadinho a saltar, mas o médico, por exemplo, que era o Barata, o médico da PIDE, que era o médico lá de Caxias, a primeira vez que eu fui lá ao médico, porque eles depois levaram ao médico, entravam para as celas, mesmo onde estava isolada, davam-me injeções e tudo, eu não sabia o que é que me deram. E depois eu emagreci imenso, fiquei com uma hepatose, tive que ver uma cinta, depois deram uma cinta para subir o estômago, porque como vomitei tanto e como emagreci tanto naquela altura, veio o doutor Barata e diz-me assim: vá à PIDE, despeje o saco, que fica boa. Mas entretanto mandava-me os medicamentos, eles iam-me lá dar injeções e coisa, era secretado por ele. Mas era vá à PIDE. Depois fui a segunda vez presa. Na segunda vez já foi diferente. Fui presa à porta da empresa onde eu trabalhava. Trabalhava na Medicamenta, na Marquês de Tomar. Vinha para a empresa, vinha no elétrico, eu morava no Poço Bispo com a minha sogra, e então vinha no elétrico e parava ali na na Duque d'Ávila, porque eu trabalhava na Marquês de Tomar. E então ia com uma colega minha, que me encontrei no metro com ela, no elétrico. E quando chegávamos já perto da empresa, que era ali na Marquês de Tomar, ao pé de uma casa de tintas, logo ali perto da Duque d'Ávila, e parece-me um indivíduo que mete-me o cartão à frente, assim,
Eu começo a ver, olhei, conheci logo o indivíduo que era o Pereira André. E então vejo o cartão, acompanho-me. E a rapariga, a minha colega, deixou-me, quando viu aquilo, eu pensava assim, algum amigo dela, que está a brincar com ela e tal, porque às vezes, e alguns amigos, ficamos a almoçar, ou não sei o quê, íamos a almoçar. E então ela vai-se embora. E eles começam, não sei o quê, e entretanto ela chegou quase mesmo à porta da empresa. E eu começo aos gritos, eu disse, mas eu tenho que avisar o meu chefe. E ele disse, não vai, não sei, começaram a empurrar. E eu comecei aos gritos, Flor Bela, mas assim aos gritos, meus gritos. E ela olhou para mim e disse, é PID, como que diz, avisa lá que... Ela não sabiam quem eu era, ninguém. Porque eu não arranjava trabalho, porque a pessoa saía da prisão tinha muita dificuldade. Mas o diretor dessa empresa teve aqui em Peniche uma série de anos, Joaquim Campino, que mais me esqueço. Eu entrei para ir para a limpeza, depois passei para o escritório, e depois passei não sei o quê, e fui passando, mas porque era o que eles precisavam, era uma pessoa para a limpeza, mas achavam que não, tinha capacidade para outras coisas e tal. E assim foi, de modo que depois era assistente dos delegados de propaganda médica, porque era um laboratório, medicamento. E então, quando ela chegou lá dentro, hoje eu posso dizer isto tudo, não, ela chegou lá e foi falar com o meu chefe. E ela foi lá, o chefe, que era o nosso chefe, que ela também fazia o mesmo trabalho que eu. E ela disse, a Conceição diz que é a PID, que era a PID. E veio o Campino e disse, Flor Bela, não se fala aqui mais da Conceição, acabou. Na Flor Bela não vai dizer nada a ninguém que viu nada. Tenha paciência, faça isso, porque ela depois vai sair e precisa de trabalho. Nessa altura levaram-me para a PIDE, vai, já volta, calma. E então fui para a PIDE e aí começam com os interrogatórios. E assim, olha, e diz-me o Mortágua, que era um chefe também, um diretor ou chefe de brigada ou não sei quantos. Olha, é assim, eu não conheço nada, não a conheço, nunca a vi mais gorda, portanto não sei quem é, nem coisa, só sei é que vai ter que me responder às perguntas. Eu aí joguei à defesa, eu disse, olha, então é assim, aí falei, então é assim, eu não passo, não me conhece, mas foi, eu não passo aqui pela primeira vez, foi aqui, nesta sala, nesta mesmo onde eu estou agora, que me deram cabo da saúde. E, portanto, agora podem-me dar cabo da vida, podem-me dar cabo de tudo. Podem-me matar, podem fazer o que quiserem, que tal como da outra vez, eu não tenho nada que dizer à polícia. E acabou aqui. E então ele sai, ele olha para mim, sai, passado segundos, entra-me com o Tinoco. Não sabia quem eu era. Entra-me com o Tinoco. E veio o Tinoco. E o Tinoco, ele deve ter ouvido, ou deve ter contado, que ele devia estar à porta, e diz, olha, traga-lhe aqui o homem, diz o Mortágua, traga-lhe aqui o homem que lhe deu cabo da saúde. E eu te disse, olha, tenho muita honra de lhe ter cabo da saúde. Fui eu que lhe dei cabo da saúde, é verdade. Tenho muita honra nisso. Mas tenho pena, isso é que eu tenho pena de não lhe ter dado cabo da vida, foi o que eu lhe disse, como prometi. Mas se volta a ser minha presa, pode crer que aquilo que eu lhe disse, que não saía daqui sem vida, vai acontecer. E aí depois começou. Eu nessa altura levava calças. Não tinha vestido calças na minha vida, mas naquela altura já as calças, e ele disse assim, de calças, uma comunista de calças, uma trabalhadora da CUF com calças. O que é que vão dizer os seus colegas lá, os operários da CUF do Barreiro, o que é que vão dizer uma mulher de calças? Assim, com provocações muito estúpidas. E muitas ameaças e não sei o quê, e depois foi-se embora. Olha, mas como não é a minha presa, eu espero que seja a minha presa, agora fico aí com o meu amigo Mortágua, que não sei quantos. E depois, como não falei, tentaram, eu recusei-me sempre a responder, recusei-me mesmo, até me queriam fazer cariação e tudo, e eu
o que é certo é que quando cheguei, pois às tantas, fui libertada dali. Tive 2 meses e tal. E ao fim de 2 meses e tal, saio para a rua, mas só tinha, eu como morava no Poço de Bispo, e tinha o bilhete só do coiso, só levava uns trocos para comer. E, portanto, não tinha dinheiro para o táxi, não sabia quando é que era o táxi. E então, chamo um táxi, isto é, vejo um táxi para passar ali, quando eu saí da PIDE e veio um táxi. Portanto, devia estar ali, ou então vinha de passagem, porque hoje e naquela altura, depois, passado um dia, eu tinha a certeza que era um táxi da PIDE. E então, veio o táxi e eu digo, leve-me ao hospital da CUF. O meu irmão nessa altura, este meu irmão que me levou para a luta, para o juvenil na altura, esse meu irmão trabalhava no hospital da CUF, no Economato, e então eu mandei o táxi até ali para o meu irmão, e depois o meu irmão pagava o táxi. E pronto, eu fui ter com o meu irmão. Mas no caminho, o gajo naquela altura diz assim, o gajo do táxi, olha, já viu? Então, vem daí, saiu daí. Já, saiu daí, saísse. O quê? Mas saiu, estava presa. Assim, sim, são os bandidos. E depois comecei a dizer, o pior da PIDE, não sei quantos, são os canalhas. Não sei isto, mas aquilo, só tinha a dizer mal, não é? E o gajo assim, mas isso já acabou. Então não sabe que agora com o Marcelo já não é assim. E eu? Então não sabe como é que o Salazar caiu da cadeira? Naqueles 2 meses e tal, o Salazar caiu da cadeira, mudou o governo, estava lá o Marcelo, e eu nada. Isto para dizer que o isolamento era completo. Fui a vários julgamentos, da Madalena, daquela cabra, que desculpem a vocês, porque o resto não, que era pior que isso, era uma mulher tenebrosa, tinha fama tenebrosa. Se vissem a história dela, é miserável. E então fui ao julgamento da Madalena. E foi o único julgamento que, apesar de tudo, eu saí de lá um bocadinho porque assisti ao fim. E assisti a isto. É ela desmentir tudo, dizer, despir. Não, eu tinha que revestar. Ai, que horror, revestar. Tinha que revestar, vejam bem, tinha que revestar as presas, não sei quantos, revestar, vejam bem. E então, ela depois começou a desmentir e tal, e eu não conhecia as outras, não sabia quem estavam lá. Estavam outras pessoas, eu estava sozinha num cacifro, até ser chamada. Portanto, mas não estava só eu, estavam outras pessoas também sozinhas no cacifro. E eu ouvi isto. Não, o juiz, ali foi o juiz, eu não sei que juiz era aquele, isso foi, onde é que foi? Não sei, eu acho que foi em Santa Clara, não sei onde é que foi este julgamento da Madalena, agora não me lembro, que foram tanto. E então, ela era funcionária pública, não sei se foi, não sei onde é que foi, já não me lembro. Só sei aquele que o juiz diz assim, não é possível que estas mulheres estejam a mentir. Não é possível que estas mulheres estejam a mentir. Isto bate tudo certo. E depois achou que não se conhecia, e não, eu não conhecia mais nenhuma delas. Estas mulheres não podem estar a mentir. E a gaja, e então, acho que ela foi condenada. Claro que depois saiu, não sei se teve muito, se teve pouco, mas não teve muito tempo. Tinha um filho, até há uma revista, por acaso eu tenho a revista, ia falar da história dela. Ia falar de mim, das coisas. Mas dessa foi isso. Foi a única que eu achei que foi bem. O Tinoco começou-se a rir e a dizer, isto é tudo mentira, parecia que ele era o réu, eu é que era a ré e ele era o queixoso. Horrível. A tentar convencer os gajos. E eles foram presos. Mas foram presos, não foram todos. Eu acho que também que nunca teve preso. Não foi por acaso que os estudantes, houve uma altura que quiseram, a filha dele, a filha do Tinoco, andou foi estudante na universidade.
na universitária, e houve presos que tiveram, e se calhar alguns que bateram à coisa, que depois souberam tudo, porque depois começaram a saber. Naquele meu bater, só bastou eu dizer que tinha sido torturada, que depois souberam as torturas que foram, e estava eu presa, soube mais tarde, quando saí da prisão, que tentaram despir a filha dele. Porque eu achava que ela não tinha culpa nenhuma, mas a verdade é que foi como represália às canalhices que ele fez. Porque quando eu falo no despir, e na menstruação, e nessas coisas assim, isso foi o que me doeu mais, a humilhação, porque os espancamentos, eu estava à espera deles, eu não estava à espera da humilhação, e não estava, e daquela maneira, de andar ali para o chão, com a porcaria toda para ali para o chão, a fazer aquilo ali ao pé deles, isso não estava à espera, isso aconteceu, e portanto, eu digo sinceramente, eu não sou vingativa, nunca fui, nunca quis vingança. Agora, a justiça gostava que tivesse havido, devia ter havido, porque é preciso que os jovens saibam o que é que aconteceu. Não é o meu caso, é o caso de todas as pessoas. Eu fui uma pessoa, eu ainda por cima estou aqui, eu e o Domingos estamos aqui para contar a nossa história. Agora, e aqueles que eles mataram? E aqueles 30 e tal no Tarrafal? E aquele pintor que não sei quantos que morreu a tiro na rua? E aquela Catarina Eufémia? E tantos outros, tantos outros. E outros que já desapareceram, e outros que morreram na prisão. Portanto, nós estamos aqui, e os outros nem sequer viram o 25 de Abril. E nós tivemos essa vantagem de ter visto o 25 de Abril. E aí digo que foi o dia mais feliz da minha vida. Aquela gente toda, aquela coisa, nunca mais podemos esquecer. Aquela alegria, é preciso realmente que as jovens gerações não esqueçam. Não é lembrar o passado, tem que se lembrar o passado para se defender o futuro. E isso é uma coisa que não posso deixar de fazer. Eu e todos os outros que o fazem, porque não sou só eu que o faço, faz muita gente. E por as mesmas razões que eu faço, com certeza. Que ninguém fala disto do gosto.